Fala galera, beleza? Vicente Nobre na área aqui com vocês para mais um vídeo. Desta vez vamos tratar de um assunto diferente, primeira vez sendo tratado aqui no canal sobre fundos imobiliários. Como vocês conseguem ver, hoje vamos falar do VILG11, VILG11. Bom, basicamente se trata de um fundo que entrou em destaque nos últimos meses em relação ao seu crescimento. Eu vou acompanhar minha colinha aqui no celular para facilitar aqui o conteúdo, tá? Bom, basicamente ele transpõe o valor patrimonial no qual é R$ 112,27, sendo assim obtendo uma diferença de R$ 9,78 em relação ao fechamento da cota no dia 13, tá? 13/7. Bom, o fundo atua no segmento de galpões logísticos, sendo assim obtendo renda através da construção de imóveis para alugar ou vender, tá legal? Um ponto interessante aqui em relação aos detalhes do fundo seria o seguinte: a taxa de administração dele é regressiva, tá legal? Então isso estimula o desempenho do gestor e consequentemente o aumento do portfólio, tá? Como assim regressiva? Bom, basicamente ela vai regredindo à medida em que o fundo atinge um novo valor de patrimônio líquido, tá legal? Bom, vamos lá então. Falando sobre o crescimento, tá, em relação ao prazo de contratos, que seria WAULT. Não sei exatamente como pronuncia, mas o significado é basicamente isso, tá? O fundo apresentou um crescimento no prazo de contratos de 2,9 anos para 3,3 anos. E justamente nesse relatório que vocês estão vendo aí na tela, tá? Ocorreu essa atualização, no qual é muito boa, positiva, e aí tende a dar a entender um dos principais fatores aí que o fundo pode continuar crescendo, que seria o seguinte: o fundo aumentou novamente, né, em relação ao prazo de contrato de 3,3 para 4,5 anos. É um aumento muito interessante, que simboliza nada mais nada menos que 1,2 anos. Então, assim, é um aumento significativo, tá legal? Muito interessante. E aí, obtendo como destaque, tá legal, o setor de e-commerce, que é a maior parte da exposição do fundo, que é equivalente a 51%. Em relação ao mês de maio, o fundo obteve apenas 3,4% de inadimplência. Isso também é muito interessante. Isso dá a entender que o fundo possui bons inquilinos, tá? Logo mais para frente nós vamos visualizar a relação dos seus inquilinos, tá legal? Bom, aqui tem um gráfico comparativo, tá, em relação à rentabilidade bruta do fundo, no qual o fundo cresceu aí durante todo esse período de dezembro de 2018 a abril de 2020, 55,6%, enquanto o IFIX, né, que é o indicador dos fundos imobiliários, cresceu apenas 15,8% em relação à receita média do aluguel, tá? Aí só uma observação: a linha azul, tá, refere-se ao nosso fundo, e a roxa está referente ao mercado, tá legal? Nós conseguimos perceber que durante todo esse período o fundo se manteve linear, né, a partir de janeiro até maio, acima do mercado, tá? Isso aí, querendo ou não, é bem interessante. Partindo para a taxa de ocupação, tá? No qual também podemos considerar como vacância. Bom, basicamente linear também, uma taxa de ocupação completa, né? 100%, não possui aí nem sequer 1% de vacância. Já em relação ao mercado, tem uma diferença aí de aproximadamente 6%, tá? Que seria 5,1%. Em relação ao portfólio, bom, indo aí de forma crescente, tá? Nós obtemos 4% do varejo, 5% da saúde, 15% de alimentos, bebidas e fumo, 23% de transportes e logística, e a maior parte, como havia mencionado anteriormente, 51% do e-commerce. Então, a critério de curiosidade aí, os seus inquilinos são Toque Stock, Privalha, Intercom, Ambev, AGV Logística, Pet Love, Netshoes, Kremer e Foxconn. Em relação aos estados, obtemos aí 63% em Minas Gerais, 19% referente ao Rio Grande do Sul, 10% São Paulo e 8% Espírito Santo, tá legal? Em relação aos imóveis, tá? Vamos dar uma olhada aqui bem rápida, tá? Bem breve, porque o objetivo aqui não é falar muito sobre os imóveis, mas enfim, falando aqui sobre seus galpões, tá? Bom, vocês estão vendo aí abaixo, tá, a sigla, o que cada uma significa. Sendo assim, começando aqui pela Extrema Business Park 1, fica localizada na rodovia Fernão Dias, tá? Quilômetro 943, na Extrema São Paulo. A participação do fundo é de 66%, é uma participação legal,
e o locatário aí, no caso, é Tok Stock, né? O principal locatário, tá? Partindo para o segundo imóvel, Fernão Dias Business Park, no qual fica localizado também na rodovia Fernão Dias, quilômetro 891, tá? Em Minas Gerais. Participação do fundo é de 100% e os principais locatários são Netshoes, Intercom, Petlove e Stock Tech. Dando destaque então para a localização estratégica, e-commerce, condomínio logístico, parceria estratégica e o BTS SLB. O próximo seria CD Cachoeirinha, tá? No caso, em Rio Grande do Sul. O fundo também possui 100% de participação, tá? Em relação ao imóvel, possuindo ele, então, como principais locatários a AGV Logística e dando destaque aí a localização estratégica, e-commerce, condomínio logístico e parceria estratégica, tá legal? Partindo para o nosso próximo fundo, Centro de Distribuição Privalha, rodovia Fernão Dias, em Minas Gerais também. O fundo possui 100%, principais locatários no caso seria Privalha. Partindo para o próximo, Airport Tom Ayrton Senna, em São Paulo, em Guarulhos, né? O fundo também possui 100%, muito interessante. E os locatários aqui, no caso, não conseguimos identificar porque são diversos, né? No caso, mencionados ali, 9 locatários diversos com localização estratégica, e-commerce, condomínio logístico e parceria estratégica. Muito bom. Já partindo para Espírito Santo, Cariacica, no qual possui 100% de participação também, e o locatário principal é a Ambev. Já no Rio Grande do Sul, nós temos aí o Eldorado, no qual o fundo também possui 100%, o principal locatário é a Ambev, mais uma vez a Ambev aí, né, vindo pesado, né, é o segundo imóvel que eu vejo aí como principal inquilino, tá? Em Minas Gerais possuímos aí o imóvel no qual a Cremer é o principal locatário, tá? O fundo tem aí participação de 100%, legal. Partindo para a Foxconn, no caso em São Paulo, né, o principal inquilino aí, o fundo possui 43%, tá, de participação. Enfim, sendo assim, essas principais informações em relação a relatórios do fundo, tá legal? E aí vamos dar uma olhada aqui em relação ao mercado, tá? O fundo possui uma liquidez diária de 59 mil negociações, o último rendimento dele foi de 60 centavos, sendo assim um yield de 47%, patrimônio líquido 790 milhões, legal. Fica válido ressaltar que esse patrimônio líquido pode crescer daqui a uns 2, 3 meses por conta da sua subscrição. Valor patrimonial R$ 112,27 e possui aí como preço sobre valor patrimonial 1,08, tá legal? Aí fica válido de cada um definir se o fundo está caro ou não. Eu costumo comprar até 1,1, 1,15 no máximo, a não ser que o fundo seja bem interessante, ainda assim fica válido estudar o preço sobre o valor patrimonial. Eu utilizo como um indicador muito interessante para saber se o fundo está caro ou não, tá legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso, valeu e fui!